Gente, já tem alguém aí? Não tem ninguém aí ainda? Então, por favor, gente, eu sei que a imagem já chegou. Isso eu consigo perceber. Eu só não, não vejo ainda se tá tudo ok, se não tá. Se vocês puderem, por favor, só, então, né, deixar um recadinho para mim aí. Enquanto vocês vão chegando, gente, só então, né, que eu lembrei hoje, falei, nossa, que legal, falei, eu nunca me apresento para esse pessoal, né? Então, só enquanto vocês chegam para eu ir falando um pouquinho de mim, né? Falar que meu nome é Jennifer, agora o meu nome está aqui embaixo, né? Agora vocês podem ver o meu nome, que às vezes vocês querem falar comigo e só sabem o nome, né? Ah, oi, Suzana. Seja bem-vinda, boa noite. Então, né, só para então me apresentar, eu sou a Jennifer, eu sou então a fundadora do OLC Clube, e aí a parte de alemão eu resolvi chamar então Deutsche Pause, a parte de alemão que a gente trabalha. E então tá tudo certinho, Suzana, tá? O áudio tá ok, tá tudo chegando aí como deveria? Só vocês me darem um ok, que aí eu posso seguir com a aula, tá bom? Esperar que a internet colabore, né? Que não trave como travou esses dias. Eu fechei tudo que eu saiba, então não era para dar problema. Tô conectada no cabinho, bonitinho. Eu só preciso de um feedback de vocês para poder seguir, tá bom? E aí, gente, como é que estão as coisas? Como é que tá esse período pós-carnaval? Estão conseguindo estudar? Como é que vai a vida estudando alemão? Tá difícil? Tá fácil? Como é que como é que vai? Então tá ótimo, gente. Então, olha, como na aula passada a gente já começou a falar sobre as benditas preposições de tempo, só que ficaram muitas dúvidas, né? Vocês pediram exercícios, pediram um monte de coisa, então o que que eu vou fazer realmente, né? Como atendendo aos pedidos, então eu vou separar em em dois blocos, né? As preposições de tempo. Hoje a gente então começa a tratar do primeiro bloco que a gente tratou na aula passada, e aí vocês vão ver no PDF que está cheio de exercícios, tá? Tem bastante exercício. Então a gente pode sentar, fazer, tentar resolver aqui muita coisa para ver o que fica melhor, né? Como é que vocês conseguem, então. Se ficou ainda alguma dúvida ou se não ficou, então a gente vai ver com um pouco mais de calma hoje. Então, quer ver? Basicamente, vamos ver aqui embaixo. Ó. Então, por que eu estou em PDF hoje, gente? Porque a gente vai fazer exercício escrever e o PowerPoint não me deixa fazer isso. Então, ó, a gente hoje vai focar neste primeiro ponto aqui, que é o Zeitpunkt, né? Que são aqueles momentos específicos. E aí, não na semana que vem, porque na semana que vem a gente vai trabalhar conteúdo, mas daqui a 2 semanas aí a gente continua com o Zeitdauer, tá? A semana que vem eu quero trabalhar vocabulário de moradia, essas coisas assim, tá bom? E aí então a gente segue aqui, tá ótimo? Então vamos lá. Vamos lá então, voltar para nossa aula de preposições. Então, relembrando, né? As preposições elas podem ser classificadas em algumas coisas diferentes. Elas podem ser classificadas em temporais, são essas que a gente vai ver agora, né? A gente vai começar de novo. As locais, que é tipo quando você fala que está em cima, embaixo, do lado, que são essas locais que aqui depois, nas wechsel preposition, às vezes geram aquelas dúvidas, né? E agora, o in eu coloco, né? Essa preposição eu coloco aqui, aquela preposição eu coloco aonde, né? Aí a gente também tem as preposições modais, que vão indicar a forma, né? E aí a gente ainda separa elas entre as preposições que exigem dativo, as preposições que exigem acusativo, aqui, né? As que podem exigir um ou outro, dependendo do caso, né? Se tem movimento, não tem movimento, aquela coisa errada toda, se a gente pergunta vou, vorhin, né? E também a gente tem a separação dos verbos, né? Então, tem alguns verbos que vão exigir preposição x, y ou z, correto? Até aqui, gente, dúvidas, perguntas, ou tá tudo... A divisão em si tá tranquilinha?
Vocês, por favor, vão falando, tá? Eu sei que não tem quase ninguém aqui ainda hoje, tá cedinho. A gente tem tido alguns problemas, então acho que o pessoal também já tá chegando sempre um pouquinho mais tarde. Mas como é muito conteúdo, mesmo que eu tenha dividido pela metade, tem bastante exercício, então não dá para ficar esperando, tá bom? Então, de novo eu trouxe essa aqui, essa tabelinha, né? Relembrando, então, que o se for, é como se a gente realmente fosse abrindo o funil, né? Do que é o mais preciso, então, até o im, que seria para momentos mais longos, né? O Jahreszeiten, os meses e assim por diante, até aqui em cima, gente, olha, os anos que não tem preposição, ok? O áudio está baixo. O pior é que eu acho que eu não consigo mexer no... Deixa eu ver. Na gravação aqui, ele... Deixa eu ver só se é aqui, peraí. Acho que aqui eu consigo aumentar o volume. Veja se melhorou agora. Tá bom? Aí o que acontece, gente? Então, né, o é para um momento bem preciso, o a é para momentos um pouquinho maiores, como dias, o im, então, vai ser para meses, estações do ano, então fica, né, vai aumentando o tamanho, né, do tempo que está previsto aqui nesse aqui. E aí, quando a gente fala de anos, geralmente não tem preposição. A gente já vai ver isso aqui em mais detalhes aqui, ó, quer ver? O que a gente faz aqui, ó? Então, aqui, ó. Que bom, que ótimo. Então, aqui, gente, no que a gente chama, então, de Zeitangaben sem preposição. Quer dizer, aquelas palavrinhas que vão indicar tempo, né, que dão uma indicação de tempo e que elas vêm sem preposição, ok? Numa frase. Porque acontece, né, e surgiram várias dúvidas na última aula sobre exemplos em que às vezes estavam no acusativo, às vezes estavam em outros casos, então eu resolvi que a gente sentar e dar uma olhadinha, então, primeiro aqui nos casos que não tem preposição e depois, então, a gente foca nas preposições. Beleza? Então, aqui, ó. Então, se a gente tiver uma Zeitangabe, como, por exemplo, aqui, né, nächsten Samstag, alguma coisa assim, e não tiver preposição, como no caso aqui, né, der Ausflug ist nächsten Samstag. Quer dizer, o passeio é no próximo sábado. Quando a gente tem uma frase dessas, que você está falando de um tempo, de um momento no tempo, no caso aqui no futuro, né? E não tem preposição nenhuma, então vai ficar sempre no acusativo, ok? Nesses casos, a gente vai ficar então no acusativo. Você está falando de tempo, não tem preposição nenhuma, vai para o acusativo. Como aqui, né? Der Ausflug ist nächsten Samstag. Lembrando que Samstag é masculino, né? Der Samstag. Então, por isso, esse EN aqui na frente, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando a gente tem, então, as datas, quando a gente vai falar, né? 21 de fevereiro, por exemplo, que é o dia de hoje, né? O que acontece aí? Se essa data também não tiver preposição, aí vai depender de que verbo a gente está usando na frase para saber se é o acusativo ou se é o nominativo. Ok? Por exemplo, aqui, ó. Se eu disser heute ist der 21. Februar, o sein, não sei se vocês lembram, fica sempre no nominativo, né? Em português também o verbo ser, estar, a gente não diz que tem um objeto depois dele, né? E em alemão, depois do sein, fica tudo no nominativo, ok? Então, aqui não seria diferente, a gente fala der 21. Februar. Agora, se eu usar o haben, wir haben heute, o haben, aí sim eu já tenho um sujeito via, ele vai exigir um objeto, então aqui fica den, aí vai ficar no accusative, ok? Então, tudo depende de como a gente formula a frase, quando não tem preposição, para saber se então aqui a gente vai usar nominative ou accusative. Dúvidas? Alguma dúvida, Suzana? Eu vou seguindo, que eu sei que está um pouquinho atrasado, mas vai escrevendo aí qualquer coisa que eu volto, tá? Aproveita que por enquanto tá só você. Aproveita, tira todas as dúvidas possíveis e imagináveis. Então, vamos lá. E aí, aquela regra que eu já falei, né? Quando a gente fala, então, dos anos, geralmente, então, não vai ter preposição, com exceção quando a gente fala a palavra ano mesmo. E aí, a gente vai ter que usar a preposição im, ya, ok?
Então, geralmente, quando a gente fala, né, sei lá, o ano de 1940, o ano de 2018, e só fala ele, né, 2018 aconteceu tal coisa, ok? Aí, você não vai colocar preposição nenhuma. Isso é um erro, inclusive, que eu cometi até não muito tempo atrás, porque parece que falta uma preposição, né? A gente tem mania de preposição. Mas, porém, entretanto, todavia, quando a gente fala dos anos em alemão, ou vai falar o ano em que algo aconteceu, a gente não coloca a preposição, a não ser que você queira citar no ano de tanto aconteceu tal coisa. Então, vamos olhar aqui, ó. Der Zweite Weltkrieg hat 1940 angefangen. A Segunda Guerra Mundial começou em 1940. Percebe que em português, né, em 1940. Em português a gente tem, né, essa necessidade de colocar a preposição aqui. Aqui em alemão não existe essa necessidade. Agora aqui, ó, quando eu falo, né, que a Segunda Guerra Mundial começou no ano de 1940, aí sim eu preciso desse im aqui para poder falar do ano, no ano de, ok? Se tá tudo ótimo, eu vou seguindo, beleza? Então, lembrando que hoje a gente vai ver só este aqui, tá? O Zeitpunkt e o Zeitraum vão ter alguns exercícios que vão já falar do Zeitdauer, que é quando a gente faz a divisão ali do Zeit e o Zeit só, que a gente vai usar do Zeitdauer hoje, ok? Para exercício, porque tem alguns casos em que dá para confundir com um que é um pontual, ok? Então, a gente recomeça com os mesmos dois aqui, ó. Lembrando, então, o gegen é aquele por volta, né? A gente se encontra, brasileiro adora isso, né? A gente se encontra por volta das 8, né? Então, pode ser 7h30, pode ser 8, pode ser 8h15, né? Por volta. O alemão detesta isso, não tem que ser, o alemão gosta do né? Se você marcar às 8, ele vai estar lá às 8. Então, basicamente, gente, a diferença entre o gegen e o vai ser essa. O gegen ele dá essa ideia do mais ou menos, né? Ele não é certinho. E o quando a gente está falando de hora, ele vai ser certo, né? Quando você fala 10 Uhr, é exatamente às 10 horas. Quando você fala gegen 10 Uhr, é por volta das 10, né? Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. Essa é a diferença básica entre os dois, ok? Gegen, mais ou menos, por volta de, e o exatamente. E os dois vão exigir acusativo. Ok, peraí, só deixa eu... Cadê você? Aqui, que tá quente pra caramba aqui. Só um minutinho, gente. Tá quente, tá ficando abafado esse negócio. Então, ok? Vamos rever as frases aqui, né? Wann kommst du wieder? Quando é que você vem novamente? Quando é que você vem de novo? Né? Quando é que você vai vir? So gegen 20 Uhr. Por volta, mais ou menos, às 8 horas. A pessoa não tem muita certeza de que horas ela vai chegar, mas é por volta das 8. Ou aqui, wir treffen uns gegen 16 Uhr. A gente se encontra por volta das 4. Ok? Então, perceba que aqui, realmente, em português, a gente traduziria como por volta, né? Mais ou menos por volta. Ok? Enquanto aqui com o der Zug fährt 17:34 Uhr. Quer dizer, o trem, ele sai, né? Ah, bom que tem o up lá no fundo, que eu esqueci de ler, que eu não fui até o final da frase. Então, o trem, ele sai às 5h34. Quer dizer, esse aqui é o horário certinho, né? E quem sabe muito bem que se chegar lá às 7h35, o trem já saiu. Né? Agora, se tivesse gegen, aí era mais ou menos. Dava para chegar um pouquinho antes, dava para chegar um pouquinho depois. Ok? Como aqui também para fazer a pergunta. Wie viel Uhr, a que horas começa o filme? Às 10h20. Quer dizer, 22:20. Ok? Então, o sempre aqui sendo usado quando no nosso, como a gente falaria o às em português, né? Às 10 horas, às 5 horas, às 5h30. Ok? O ele só tem uma exceção, em que ele vai representar algo que não é exatamente certinho como esse
que é quando ele fala da ungenaue Zeitangabe mit Jahreszahl. Que diabos é isso? O que acontece aqui? O ele só vai indicar algo que é mais ou menos por volta de quando a gente estiver falando de anos, ok? Como, por exemplo, aqui, essa casa foi construída por volta de 1800. Então, é só nesse contexto, quando a gente coloca um ano, que o pode significar por volta, ok? Se a gente estiver falando de hora, o significa somente as. Deixa eu até colocar aqui, então. Vamos fazer a anotação, vamos aproveitar. Esperar um pouquinho. Não, esse não, esse aqui. Esse aqui é para escrever. Então, com as horas, ele significa as, e com o ano, ele significa, então, por volta, ok? Mas é só com o ano que o pode significar por volta, tá, gente? Quando a gente está falando das horas, ele vai ser somente uma hora certinha, bonitinha, que a gente traduziria, então, por as. Correto? Certinho? Dúvidas até aqui? Eu sei que vai demorar um pouquinho para vocês me responderem, se tem dúvida, se não tem. Eu vou descendo, porque a gente tem um exercício na próxima página. Okay? Mas a diferença aqui ainda é basicamente simples, né? Enquanto a gente foca só em um ou outro, a diferença aqui não é tão gritante. Né? Aqui, então, a gente repete de novo, relembrando que a gente usa o para a hora exata e o gegen quando não é uma hora exata. Né? E você está só aproximando. Então, vamos ver aqui, gente. Vamos ver aqui como é que vai funcionar o e o gegen. E aí, pessoal? Quem se aventura aqui a tentar fazer? Ó, o primeiro aqui já está feito, né? 19 Uhr 52, quer dizer, às 8 para as 8, né? E aí, perceba que aqui está escrito sieben, então a gente está falando de uma hora, mas perceba que aqui atrás está falando ungefähr. O que é ungefähr? É mais ou menos. Lembra então qual é que a gente vai usar o mais ou menos? A gente vai usar uma ou gegen na hora do mais ou menos, quando eu não tenho tanta certeza. Vocês lembram? Eu sei que está atrasado, então eu vou escrever, tá? Mas vocês vão respondendo aí, tá bom? Então aqui, como é o mais ou menos, não é uma hora certinho como lá em cima, então vai ter que ser o gegen, né? Deixa eu colocar em azulzinho aqui que fica melhor. Fica tudo em azulzinho. Beleza. E aqui, ó, aqui está escrito halb-vier e está escrito genau, quer dizer, exatamente naquele horário. Então, vai ter que ser o quê? Né? Vai ter que ser as. Ficou meio para baixo esse negócio. Isso, Suzana, muito bem. Ficou gegen, né? Aí no próximo fica, então... E aí, gente, esse aqui, ó. Esse, o N aqui é mais complexo. Como é que eu faço isso? Mitte des 18. Jahrhunderts. E aí, gente, isso é um momento exato ou é um momento assim que é muito tempo e pode ter acontecido em qualquer momento? Perceba que aqui, ó, o século XVIII, muito bem, Suzana, muito bem. Perceba que aqui, gente, o século XVIII é muito tempo, né? É um século, quer dizer, são 100 anos. E o meio desse século pode ser uma variação aí de várias coisas. E aí, gente, o que eu coloco aqui no N? No Mitte des 18. Jahrhunderts. Eu coloco que é certinho, ou eu coloco o gegen? E aí, quem chuta? Quem chuta? Agora tem 3 pessoas assistindo. Vamos ver se alguém mais se vai tentar aqui. Alguém mais se habilita a tentar falar o N? Como é que é o N? E aí, gente, é uma ou é gegen nesse negócio? Enquanto eu me enrolo um pouquinho, tentando esperar uma resposta. E aí? E aí, eu vou indo pro de baixo, que esse aqui é o mais difícil deles. Você acha que é Suzana? Mas é um ano certinho? É um ano certinho? Não é um ano certinho, né?
Então, é por volta ali da metade do século XVIII, né? Quer dizer, são alguns anos que estão... quando a gente fala... Qual deles que você está falando que é a data, Suzana? Que agora eu me perdi. Você está no N ou você está no O? Ó, porque no O aqui vai ser aquele caso da exceção, né? Que é por volta de 1900, né? Que é né? Que esse é aquela exceção, correto? E aí aqui no N a gente está falando que é mais ou menos na metade do ano do século XVIII, né? Então é uma coisa muito imprecisa, ok? Então por isso que aqui fica Gegen, ok? Sehr gut. Então vamos lá, vamos seguir aqui agora. A gente vai chegar em duas outras preposições, o an e o in. Então vamos lá. Então o an a gente vai usar então quando for falar de dias, de datas e de momentos do dia, né? Quer dizer, quando você for falar manhã, tarde, noite, né? Am Morgen, am Nachmittag, a gente coloca sempre o an. Am Montag, am 23. Hoje, né? Na verdade, am 21. Ok? Qual deles não é gegen, Suzana? Que aí, como tá com atraso agora, eu me perdi. Eu vou falando, mas você me explica aí qual deles que você acha que não é gegen, tá? Então, vamos lá. Wann kommt Vater endlich von der Reise zurück? Quando é que o papai finalmente volta da viagem? Perceba que eu vou dar um dia, que é Freitag. Então, am kommenden Freitag, ok? Na próxima sexta-feira. Muttertag ist am... Perceba que aqui eu tenho uma data, né? Am 13. Mai, ok? Aqui de novo data, né? Ist am 16. November 1955 geboren, ok? Aqui a gente vai ter um Tageszeit, que é o am Vormittag. Opa, ele agora não marca, obviamente. Então, aqui, a gente tem aqui Freitag, que é um dia. A gente tem aqui data. A gente tem aqui um Tageszeit, ok? Ok? Então, ó, Tage, datum, Tageszeit. A gente, então, vai ter o an, ok? E o an, como tá aqui no dative, lembrando que só os dois aqui de cima. Cadê você? Volta aqui, meu filho. Só o gegen e o são accusative, ok? A partir daqui, nós temos, então, dative, uma coleção de datives, ok? Então, vamos lá. Seguindo, então. Qual a diferença, então, do an e do in? Então, o an para Tage, Datum, Tageszeiten. E o in, então, para Moment, um momento, né? Para Augenblick, que é quase como um momento, né? O Augenblick é um minutinho, um momentinho. Para Nacht, lembrando, então, que aqui é a exceção do Tageszeit, né? O Tageszeit era sempre an, mas aqui quando a gente fala da madrugada, então a gente vai ter o Nacht, ok? Então, o Nacht a gente não usa o an, a gente usa in. Aí a gente também vai usar o in para semana, para mês, estações do ano, para os decênios, para os séculos, para as épocas e para o futuro, né? Por isso que aqui este bonitão aqui, vamos ver até aí, não, eu não consigo trocar a cor dele, beleza. Este bonitão aqui, ele é que estava lá em cima, no topo do nosso funil, né? Por quê? Por que que ele estava lá? Porque olha só quanta coisa tá dentro dele, né? Ele aglomera, ele fica com muita coisa lá dentro, ok? Então, vendo exemplos aqui, ó.
Wir schreiben heute in einer Woche einen Grammatiktest. Então, daqui a uma semana que a gente está falando do futuro, né? Heute in einer Woche é hoje em uma semana, ok? Então, daqui a uma semana, tá falando aqui do futuro, a gente vai fazer uma prova de gramática, ok? Falando aqui de mês, im September. Em setembro, fliegen wir für 4 Wochen nach Brasilien, ok? Agora, uma estação do ano, im Sommer möchten wir nach Mallorca fahren. Ja? Agora aqui um decênio, in den 70er Jahren wurden viele Rockbands berühmt. Quer dizer, nos anos 70, muitas bandas de rock ficaram super famosas, né? Ficaram mundialmente famosas. E aí, falando do futuro de novo, in den kommenden Wochen, nas próximas semanas, gibt es noch sehr viel zu tun. Quer dizer, a gente ainda vai ter muita coisa para fazer. Yeah? Então, aqui a diferença básica é em que momento a gente vai usar essas coisas, né? Que aí é quase que uma decorar, né? Que para dias, datas e momentos do dia é o an, para momento, enfim, para o piscar de olhos, para a madrugada, para a semana, para o mês, para a época do ano, para o decênio, para o século, para uma época, para o futuro, todo o resto a gente usa o in. Ok? A gente já volta lá no outro exercício, tá? Só porque senão eu não consigo. Ele tá chegando muito atrasado as coisas, e aí senão eu não consigo fazer lá, beleza? Mas a gente já volta lá para cima. Então, aqui, gente, vamos lá. E aí, quando é que eu uso an e quando é que eu uso in nesse exemplo aqui? E aí, então, o primeiro já está feito, é um momento do dia, né? Que então era, voltando aqui, então era o... Opa, não voltou? Vamos lá. Então, ó, momento do dia. Opa, subir mais, subir mais, subir mais. Momento, ó, Tageszeit, tá aqui, ó. Tageszeit é o an. An com o dative, então ali vai ficar o am. Por isso que ali ele tá o am e não o an, né? Porque o am é basicamente igual ao an mais o dem, né? An dem vira am, ok? E aí, aqui a gente tem a madrugada. Qual delas a gente vai usar na madrugada? O in ou o an? Lembrando que, né, a gente usa o am para todos os momentos do dia, com exceção de um, que é exatamente este aqui, né? Então, aqui a gente vai ficar o in der Nacht, né? Era die Nacht, no dativo, então vai virar in der Nacht. Ah, ok. Não, beleza. E aí, gente? 2 Wochen. E aí? O que você acha que ele está querendo falar aqui nesse bendito desse C? O que ele está falando aqui? Ele está falando do futuro, né? Se a gente está falando do futuro, o que a gente fala aqui? Que preposição a gente vai usar aqui? Falando do futuro. E aí, Suzana? Alguma ideia? Quando a gente fala do futuro, você lembra o que a gente usa para falar do futuro? A gente vai usar o in, né? Que é o que a gente usa para tanta coisa. Né? Acho que eu vou ter que trocar essa cor, tá tudo muito parecido. Voltar para aquele laranjado, vou botar um vermelhão aqui. Muito bem, isso. Sehr good. Aí agora aqui, agora eu tenho uma data. E a data? A data eu vou colocar o que com essa data? Quer relembrar? Vamos lá, ó, a data, tem aqui data? Não, não tem. Então vai ter que ser no lado de cima, que é o an. No dative vai virar o am. Ok? Aí, ficou muito para baixo. Vamos puxar esse negócio para cima. Pronto, agora dá para enxergar melhor. Ok? E aí, ó, agora a gente tem uma estação. Sehr gut, futuro in, sehr gut.
E aí a gente tem uma estação do ano. Você vai perceber pelos meus comentários de sim, tá certo, é isso, não é isso, para você ver o quanto tá atrasado, tá bom? Então, estação do ano. Estação do ano a gente vai usar o que mesmo? Você lembra? É o an, é o in. Vamos ver aqui, ó. Aqui tem estação do ano? Tem. Aqui, ó, a gente já achou a estação do ano aqui, ó. Jahreszeit. Então é o in, ok? Então, estação do ano, outono. O outono vai ser im Herbst. Ok? Sehr gut, isso. Sehr, sehr gut. E aí? Ostern, e aí? Ostern aí vai entrar onde aqui? Ostern, não tem nada aqui falando de uma festa dessas. E aí? E aí, Suzana? O que você acha? E aí? A festa fica como? A festa não aparece aqui e a festa também não aparece lá em cima. Mas tem uma pequena, não é exatamente uma exceção, mas o ANA aqui também aceita algumas festas quando elas são religiosas, tá? Então, a gente vai colocar Am Ostern. Para mim sempre fica tão estranho colocar Am Ostern. Para mim parece que tem que ser tudo in, porque é tudo no, né? Mas, enfim. E aí a gente entra aqui, ó, o momento do dia. Lembrando que aqui era a única exceção. Se aqui era a única exceção e a gente usou in, por consequência, a gente vai ter que usar o que? O am. Então, Suzana, então, o in parece pra gente o mais correto, o que mais cabe, mas na verdade não é. É o am Ostern. O alemão tem dessas coisas. Eles decidiram que festa de igreja, festa religiosa é am. Tem uma preposição só para eles. Ok? E então o mês. E aí, gente, o mês, vocês lembram? O mês é in, né? Ah, cadê os meses? Vamos lá, vamos lá. Momento, blá, 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 blá. Não, tá aqui. Cadê os meses? Cadê os meses? Cadê os meses? E aí, gente? Ah, achei aqui o mês, olha aqui, ó. Tá aqui junto com a semana. Então, o mês, e aí? O mês vai ficar o im Mai. Puxa ele para cima de novo. E aí, o dia da semana, lembrando a questão do funil, né? O mês é grandão, né? Quer dizer, ele vai lá em cima no im. A segunda, ele já é um dia só, não são vários dias, né? Então, aí qual é a que a gente vai colocar aqui? É o am, né? Am Montag, ok? Am Montag. Ok? E aí, gente, o ano passado. Como é que vai ficar aqui o ano passado? Alguma ideia, Suzana? Como é que vai ficar aqui? Pensando assim, em quanto tempo engloba isso? Qual deles faz sentido usar aqui? O in ou o am? Pensando que um ano inteiro tem 365 dias, é tempo pra caramba. E aí, alguma ideia? Como é que ficaria esse aqui? Seria o im, né? Pela lógica de tempo, de quanto, do tempo não, mas enfim, de quanto tempo está dentro dessa preposição, né? Quer dizer, o am a gente usa tipo para 24 horas, para momentos, coisinhas pequenas, né? O im a gente já usa quando passa para semanas, meses, aquela coisa arada toda, né? Isso. Que am grandão, onde é que tem um am grandão? Onde é que tem um am grandão aqui? É o do i? Sim, esse aí ficou grandão aqui. Ok? Então, né? O é o menorzinho, o am tá lá no meio e o im tá lá em cima, né? Então, o im, ele vai englobar coisa pra caramba. Então, um ano inteiro, 365 dias, né? Um decênio, passou mais do que
24 horas, mais ou menos, vai no am, ok? Ah, no am, tô sonhando, vai no im. Tô sonhando, tô sonhando. Tem muito tempo, im. Ok? Isso, é. O im, ele engloba mais tempo do que o am, ok? O é pouquinho tempo, é tipo 1 hora só. O am é mais ou menos um dia. E o im, então, engloba muito tempo. Desde a semana, o mês, o ano, ok? E aí, então, vamos tentar aqui, ó. Mais exercício. Vamos lá, então. Vamos lá, Suzana. Vamos ver se você lembra aqui, ó. O im, o am, o ou sem preposição. Agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa. Então, o abril é um mês. Se é um mês, então ele é mais do que 24 horas. Se ele é mais do que 24 horas, que preposição que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o im, né? Mesma coisa aqui. É um mês também, então vai a mesma preposição im mai. Ok? Seguindo aqui, então, agora a gente tem uma data. Qual das preposições a gente vai usar com data? O im, o am, o ou nada? Você sabe? Você lembra? Voltando lá, vamos voltar lá para nossa lista. Lembrando, né? Lembra do funilzinho lá em cima? Então, ó, o a a gente vai usar para dia, para data e para momentos do dia. E o in começa, então, a tudo que vai além. Sehr gut. Cadê você? Nós estamos aqui. Sehr gut, exatamente. Aqui é uma data, então vai o am. Sehr gut. Agora aqui a gente tem um dia da semana. E aí? O dia da semana, vocês lembram, gente? O dia da semana vai ser nada para o dia da semana? Não falo na quarta, não? Não posso falar na quarta, só posso falar quarta? Quando eu quero dizer, por exemplo, sei lá, eu te vejo na quarta. Como é que a gente coloca isso? Vamos voltar lá, vamos voltar lá. Aqui, ó. Tag, datum. O tag aqui é segunda, terça, quarta, quinta, tá? Então, para os dias da semana, a gente vai usar o am, ok? A gente vai, volta, não tem problema nenhum, é assim que a gente aprende. Então, aqui, mês era im. Data e dia da semana, am, ok? Agora, a gente tem aqui Nachmittag. Nachmittag é um momento do dia. Se é um momento do dia, que preposição que eu preciso aqui? Para um momento do dia. Isso, nada é para ano. É aqui no finalzão, no 1999. Isso, aqui a gente já pode colocar o, o tracinho. Isso, tá bem atrasado, né? E aí, então, Nachmittag é um momento do dia. Lembrando naquele nosso funil, então, né, um momento do dia é menor do que um dia todo, é menor do que 24 horas, então a gente vai ficar nessa família aqui, né? Am Nachmittag, ok? Ah, pois olha, e aí agora a gente tem uma pegadinha aqui, ó. A gente tem uma pegadinha, vamos pular essa pegadinha aqui, vamos vir para cá. Então a gente já viu aqui que ano não tem nada, né? Deixa eu colocar mais uns tracinhos aqui. Então, né, ano não tem nada, 1999, sehr gut. Vamos pular aqui, a gente tem mais um momento do dia aqui agora. E aí, o que a gente vai usar aqui? Aqui agora, a gente vai usar como aqui, né, o am Abend, ok? Aí aqui, agora a gente tem uma hora, gente. A gente tem uma hora, meio-dia e 30. Sei que a gente já viu isso tem um pouquinho, que foi o primeirão lá em cima, né, junto com o gegen. Então, aqui para hora a gente vai usar o... Qual que a gente usa para hora? Para hora a gente usa o... Tá atrasado, tá atrasado. Para hora a gente vai usar o ok? Wochenende.
Como é que a gente fala no final de semana? Im Wochenende, am Wochenende, Wochenende ou nada Wochenende. E aí? Alguma ideia? Hora sehr gut. Muito bem. Estou esperando você aqui para a gente ver o Wochenende. O Wochenende, o que que eu coloco? Am Wochenende, im Wochenende, Wochenende. O Wochenende, eu vou usar o am, né? Esse é o tipo de coisa que às vezes você lembra mais pelo uso, né, do que pela regra em si, né? E aí nós temos de novo uma estação do ano. E aí, gente, a estação do ano, quanto tempo tem numa estação do ano, como é que funciona com estações do ano? A gente vai usar o im, né? Isso, sehr gut, Suzano, muito bem. Am Wochenende, im Winter. E agora a gente tem aqui a meia-noite. E aí, como é que funciona com a meia-noite? Como é que funciona com a meia-noite, com esse Mitternacht? O Mitternacht, eu vou colocar im Mitternacht, am Mitternacht, Mitternacht ou nada Mitternacht. E aí, o que você acha? Mitternacht a gente classificaria como o quê? Como uma hora do dia, como uma hora precisa, como é que a gente calcula esse Mitternacht? O que é isso? Você sabe? O que você chuta? Como é que é a meia-noite? Às vezes parece que fica perto. Exatamente. Porque é uma hora exata, né? Por mais que não tenha aqui escrito 24 horas, né? Ele é um momento exato, por mais que ele não esteja neste formato, mas é só aquele momento quando dá as 12 badaladas. Sehr gut. Uhum. Muito bem. E agora, então, a gente tem uma série de preposições que normalmente elas não dão muito problema, né? O nach e o vor que é antes e o depois, né? Sehr gut, ja, Mitternacht, sehr gut. Né? Então, o nach é depois, o vor é antes, então eles sozinhos geralmente não vai dar muito rolo, não tem muito problema, né? E aí, vamos ver qual é o que está aqui. Aqui já tem três que a gente não usa tanto, na verdade, né? Então, aqui, ó, aqui tem mais um para o que ele vai a tag. Aqui, ó, para Páscoa. Mas detalhe, que aqui ele não fala na Páscoa, que a gente está falando o que você faz para a Páscoa, né? Que tem uma pequena diferença aqui agora, essa questão, ok? Mas perceba que aqui eles também têm coisa especial, olha, têm umas manias com esses feriados aí de Páscoa, ok? So. Então, o to, de novo, né? Dative, dative, dative. Tudo aqui é dative. É tudo dative. Só tinha dois accusative, né? O gegen e o o resto tudo dative nessa nossa lista, ok? Então, a gente usa o to para esses feriados de igreja, para usar o begin e para falar de algum momento muito específico, né? Coisa super não específica quando você fala que é para falar de um momento específico, né? Mas beleza. E aí você pode perguntar, por exemplo, né? Was machst du zu Ostern? O que você vai fazer na Páscoa para a Páscoa? Ok? Zu dieser Zeit war ich zu Hause. Naquele momento, né? Naquele exato momento, perceba que aqui que é o bestimmter Zeitpunkt, né? Naquele exato momento, eu estava em casa. Ok? O aus é literalmente de, né? Diese Vase ist aus dem 11. Jahrhundert. Então, esse vaso é do século XI. Ok? E o by, ele acaba sendo mais usado no próximo que a gente vai ver, porque ele realmente não é uma coisa única, né? Não é só um momento, são duas coisas que estão acontecendo uma junto com a outra, né? Por isso que é o Gleichzeitigkeit, quer dizer, hat sich schon beim Frühstück angerufen, quer dizer, a pessoa estava tomando café da manhã quando alguém ligou. Né? Então, ele acaba precisando de uma duração aqui, né? Para que duas coisas possam acontecer então ao mesmo tempo, né? Ou como aqui, störe mich nicht bei der Arbeit. Não me atrapalhe durante o meu trabalho, não me atrapalhe
enquanto eu trabalho, né? Ok? Dúvidas aqui? Essas preposições tendem a não ter tanto, só porque eles realmente têm um uso muito restrito, né? As que acabam tendo mais dúvida é o é o am, é o im e assim por diante. Mas agora a gente vai ter alguns exercícios que mistura tudo. Agora a casa cai porque agora mistura tudo. Ok? Então aqui, o Johannes agora vai contar pra gente sobre a escola dele. E aí a gente vai ter que agora acrescentar as preposições. Lembrando que aqui vão ter algumas que a gente não reviu hoje, mas que a gente já viu na aula passada, que são aquelas de, até, entre, e aqui agora vão entrar algumas a mais. Ok? Então vamos lá que está atrasado, mas eu vou dar uma enroladinha aqui agora, tomar uma água, para ver se espera chegar na próxima página, para que eu não tenha que ficar esperando muito tempo, para a gente poder tentar fazer esse exercício meio que num... eu fazendo, perguntando e você podendo então ir me respondendo, tá bom? Assim também você já tem um tempinho para ir analisando e pensando que preposição vai aonde, para a gente poder fazer isso aqui, ok? Então aqui, ó, vamos lá. Der Unterricht beginnt in meiner Schule schon blá 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 7 Uhr. A aula já começa na minha escola, e aí? Às 7 horas. Que preposição que a gente precisa usar aqui para falar do às 7 horas? Você lembra? Eu tinha um dia na minha escola lá na manhã também, começava às 7 da manhã. No inverno era cruel. Muito cruel. Muito, muito cruel. E aí, Suzana? Como é que a gente coloca aqui o primeirão? É 1 hora, então, sehr gut. 7 Uhr. Sehr gut. E aí o próximo aqui, ó, que é de 1 hora até a outra hora. Como é que a gente coloca isso? Das 10h10 até as 10h30. Como é que a gente faz? Tem um casalzinho ali que faz esse trabalho. É o casalzinho do von e o bis. Sehr gut. Uhum. E aí a gente tem então von 10 nach 10 bis halb 11 ist die erste Pause. Quer dizer, até as 10h30 a gente tem a primeira pausa. E aí, ó, agora a gente tem um dia da semana. Você lembra qual é a preposição que a gente usa para dias da semana? A gente acabou de ver ali. É uma daquelas, lembra? Que a gente... Qual é o do dia da semana? Você lembra? Naquele funilzinho, é uma daquelas 3 do funil lá. Qual é a do dia da semana? O dia da semana é o am. Ok? Então, am Montag gehe ich. E aí agora já tem outro buraco aqui, gente. E aí? Tem outro aqui. E aí, o que que eu faço? O que que eu coloco? Eu tenho 1 hora de novo. A hora é fácil, né? A hora é sempre a mesma preposição, é só olhar a cola aqui de cima, né? Se aqui de cima a hora era uma preposição, agora vai ter que ser exatamente a mesma. Então, a gente vai de novamente. Ok? Tá tranquilo, Suzana? Tá tranquilo? Qualquer coisa você me avisa, tá? Meine Hausaufgaben mache ich. E aí agora Abend. Lembrando que Abend é um momento do dia. Então lembrando, né? Tudo que tem geralmente 24 horas ou menos, com raras exceções, vai ser tudo que preposição. Que preposição que eu uso para falar de dia, para falar de dia da semana, para falar de momento do dia. Você lembra? Que preposição que eu uso aqui? Eu uso o que eu já usei lá em cima, que é o am. Ok? Yeah. E aí? Essa aqui, ó. Aqui, o que que ele está falando aqui? Perceba que aqui agora é quase uma pegadinha. O que que ele quer dizer aqui?
Almoço, eu encontro os meus amigos e blá blá blá. Então, que preposição eu vou ter que falar aqui com o almoço, gente? No almoço não dá. Antes do almoço também não deve ser. Então, aqui vai ter que ser depois do almoço, né? Depois do almoço, porque aqui já eram, né? Ó, 10 e pouco, fez pausa, blá blá blá. Então, aqui, ó, que ele tem à tarde, ó, Musikunterricht, né? Então, aqui ficaria que preposição que significa depois mesmo? É o nach. Nach dem Mittagessen treffe ich meine Freunde und e aí? O que você acha que vem aqui agora? Dienstag und Donnerstag habe ich Musikunterricht. E aí? O que você acha que vem aqui? Seria que entre. Ah, não, na terça e na quinta. Faz muito mais sentido. Na terça e na quinta, para ter dois espaços, só tem que ser. Então, dia da semana vai ter que ser o nosso amigo lá de cima, ó, que a gente já usou no Montag. Então, vai ter que ser o am Dienstag und am Donnerstag. Ok? Então, e na terça e na quinta eu tenho aula de música. Ok? E aí, no final de semana, ele tá de folga. E a gente já viu o final de semana lá em cima. O final de semana, então, a gente usa o am novamente, né? Am Wochenende habe ich frei. Ok? Ah, ó, a gente tem mais um momento do dia aqui, mas lembrando que essa aqui é a exceção. Você lembra, Suzana? Qual é o momento do dia que eu vou usar aqui? Qual é a preposição que eu vou usar aqui? É am Morgen, am Nachmittag, mas o Nacht, você lembra? Alguém lembra qual é a preposição que a gente usa para Nacht? Para Nacht a gente usa o in der Nacht, ok? Então, in der Nacht schlafe ich oder ich lese heimlich, quer dizer, ou ele faz isso aqui que ele está fazendo, né? Ou ele lê em segredo, ele fica escondido para poder ler, ok? Sehr gut. Seguindo. Sehr gut, ja. Muito bem. É. A gente está agora mais ou menos no mesmo ponto. Meistens fahren wir mês. Que preposição eu preciso para o mês? Você lembra? Que preposição é o do mês? Lembra lá do funil, né? O o am e o im. E aí? O funil, o mês já está lá em cima, né? Se está lá em cima, então eu vou precisar do im. Ok? E dieses Jahr, agora eu tenho uma data. E aí, você lembra quando é que eu coloco a data? A data eu coloco no... mas aqui, ó. Eu tenho... Aqui, ó. Ele sai de férias em julho. E aí, esse ano, ele vai sair o quê? Entre 7 de julho e 3 de agosto. Ok? Então, como é que a gente coloca o entre? Ou de a? Como é que fica mais fácil aqui, você lembra? É o D até o A, né? Que o outro, que é o entre, ele acaba exigindo outra coisa que aqui a gente não tem, né? Então, fica von 7. Juli bis 3. August, ok? A gente poderia, para poder usar o zwischen aqui, teria... Opa, errei. Zwischen. Para eu poder usar o zwischen aqui, eu teria que ter aqui o artigo definido, né? Zwischen dem 7. Juli ou zwischen... não. O zwischen é genitivo. Então, é por isso, a gente deixa ele quieto,
ok? A gente usa o fone, o bis que não tem nada, não exige nada, fica muito bonitinho. Vamos até apagar esse feioso aqui.